Salmo 103. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ler? Diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Senhor Deus, que o Senhor possa me usar como instrumento, que o teu Espírito, ó Deus, fale aos corações. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui que precisam ouvir o que vai ser pregado. Então, acalenta a alma, ó Deus, com a tua palavra e sustenta. A gente também agora direciona as nossas orações aos meus sobrinhos Helena e Davi, que o Senhor possa guardá-los de todo o mal, Senhor, e sustentá-los em vida. É o desejo e a oração da tua igreja amada, em Cristo Jesus. Amém. Esse salmo aqui é quase uma declaração de amor do salmista a Deus. Dizem que homem não se declara muito, né? Mas quando se trata de Deus, do nosso Criador, aí vai todos os elogios. Quando se trata de Deus, o nosso Senhor, aí vai todas as declarações de amor que a gente tem, todas as declarações de louvor que a gente tem, porque Ele é digno de receber tudo isso. Então esse salmo é quase uma declaração de amor. É um apelo à própria alma para bendizer a Deus. O salmista, ele quer que a alma dele bendiga o Senhor. Por isso que ele repete essa frase, ou na verdade essa palavra, várias vezes no salmo. Bendiga a minha alma ao Senhor. Né? É para bendizer o Senhor. É para a alma encontrar descanso em Deus e sorrir para Deus. É ver em Deus o seu abençoador. Então é por isso que ele pede para a alma dele se inclinar para Deus desse jeito. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor. A gente vê algumas pessoas que não servem a Deus e não querem servir a Deus porque se acham independentes, se acham autônomas. Algumas dizem assim: eu não sou devoto a nada, eu não temo a nada, eu não adoro a nada, sou eu e a força do meu braço. Alguns ousam até dizer o seguinte: se eu conquistei tudo que eu conquistei, não foi por divindade nenhuma, não.
Se eu conquistei tudo que eu tenho, foi pela minha inteligência, pela minha capacidade, pelo meu suor e pela força do braço. Eu não sou como esses crentes que atribuem tudo a Deus, não. Isso é arrogância do ser humano. Mal sabe o ser humano que ele é um adorador, como eu sempre ensinei a vocês. Eu sempre disse isso a vocês, o ser humano serve a algo. O ser humano não é autônomo, ele não é independente. Se ilude o ser humano que acha que não adora nada. E acha que os crentes são bestas porque adoram. Porque se reúnem no domingo para adorar a Deus. Porque se reúnem no domingo para adorar um ser chamado Jesus. Então eles acham que a gente é bobo, que a gente é boboca, mas mal sabem eles, eu repito, que eles adoram um monte de coisa e não sabem. Tem aqueles que dizem, não, eu sou devoto disso, daquilo, que se prostram a estátuas, que se prostram a árvores, mas especialmente esses que dizem que são autônomos, esses que se dizem os inteligentes, os espertos, os verdadeiros seres humanos, né? Que não temem a nada, dizem que não adoram a nada, a mensagem agora é para esses. Você adora alguma coisa, você não é sozinho. Ou você vai adorar o dinheiro, ou você vai ser escravo dos seus próprios prazeres, vão te aprisionar, ou você vai ter um vício que você não consegue viver sem ele. Você vai se prostrar a alguma coisa. O homem nasceu para adorar. É por isso que o homem faz imagem de escultura, porque o coração do homem quer adorar alguma coisa. Como eu já disse, você pode encontrar uma tribo indígena que nenhum ser humano encontrou ainda. Aquilo que pode chamar de um homem branco, né? Hoje, na verdade, o homem ocidental ou oriental. Pode encontrar uma tribo indígena que nunca viu um homem branco. E você vai encontrar lá deuses. Ninguém ensinou a religião para eles. A igreja católica não foi lá fazer catequese. A igreja evangélica não foi lá. Os macumbeiros não foram lá. Ninguém, os budistas não foram, e vocês encontram ali religião. Isso significa o seguinte: o homem nasceu para bendizer algo, para adorar alguma coisa, querendo ou não, o homem se prostra a algo, o coração dele está inclinado a isso. E aquilo que eu já disse para vocês, já que eu me prostro, já que eu adoro alguma coisa, e eu já disse isso para vocês, agora a missão muda, os meus olhos passam a mudar. Por que os olhos passam a mudar? Eu começo a procurar quem me criou, quem formou a minha alma, porque eu não quero me prostrar diante de um cavalo, eu não quero adorar vaca, boi, árvore. Se é para adorar, vamos adorar direito. Se é para ser adorador, vamos adorar aquele que merece, vamos adorar aquele que formou a minha alma, que deu o meu espírito, que soprou em mim um fôlego de vida, que me formou. Cada detalhe do meu corpo foi pincelado pelos dedos dele no ventre da minha mãe. Aquele que me escolheu, já que é para ser um adorador, vamos adorar o único que merece. O homem, quando não adora a Deus, é vazio. Ele tenta buscar prazeres em um monte de coisa e não encontra. Só em Deus há prazer perpétuo. É por isso que a gente vê aqui Davi, esse guerreiro, esse homem de fama, mas que se prostra diante de Deus. É por isso que ele diz no verso 1, bendiga ao Senhor a minha alma. Tem endereço, gente, a adoração. Tem endereço. A nossa adoração é endereçada a Deus, ao nosso Criador. É por isso que ele diz, bendiga a minha alma o Senhor. E ele repete, olha agora a intensidade dele, olha como ele é intenso. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Ele começa a ampliar. Ele fala da alma dele, ele não fica contente com isso, ele amplia. Então, bendiga o Senhor a minha alma, e ele quer repetir isso com mais intensidade, então ele diz, bendiga o Senhor todo o meu ser é dele. Adore a Deus, bendiga a Deus, sorria para Deus, se alegre em Deus, ponha a esperança em Deus. Isso aqui é um homem devoto, mas não a Jorge, mas a Deus, ao Criador. E ele repete de novo no verso 2, bendiga o Senhor a minha alma. Uma coisa interessante nesse salmo aqui, gente, é que ele começa a bendizer o Senhor antes de falar das maravilhas de Deus, antes de falar da bênção do Senhor. Ele bendiz primeiro, ele adora primeiro a Deus, depois ele começa a dizer quem é o Senhor que ele adora, quem é esse Deus. Esse salmo aqui, 103, ele mexe muito com a gente, por quê? Ele nos revela de maneira mais
mais clara os atributos do Senhor. Ele revela mais Deus para a gente. Ele deixa Deus mais claro para a igreja. Mais claro, na verdade, para os seus irmãos judeus naquela época. Então ele começa a dizer, por que bendiga minha alma o Senhor? Ele diz, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, não esqueçam as bênçãos do Senhor. Ou seja, Deus tem bênção. Eu sei que a maior bênção que Deus pode me dar, e aqui eu falo sem falsidade, eu falo com sinceridade isso aqui, a maior bênção que Deus pode me dar é a salvação da minha alma. A maior bênção que Deus pode me dar é me fazer estar com Ele por toda a eternidade. É a maior bênção que Ele pode me dar. Mas eu sei que Ele não tem só isso. Ele salva a minha alma e eu sei que Ele me abençoa também. Com todo tipo de bênção espiritual, material, Deus pode fazer isso. Então o salmista, ele não é aquele homem que só olha para a desgraça. Ele não só foca na desgraça, não, porque quando a gente só foca na desgraça, a gente vai se abatendo, entende? A gente vai tombando. Ele olha para as bênçãos que Deus deu para ele. Ele olha para tudo que o Senhor tem feito de bom na vida dele. Ele não olha só para as coisas que saem da vida, ou para aquilo que ele perde, ou para aquilo que ele perdeu. Ele tem as bênçãos do Senhor para olhar. Às vezes, na família, você encontra coisas ruins, mas você também encontra tantas bênçãos do Senhor ali dentro na sua vida. Na igreja, no emprego. Ou ficou doente um tempo, depois ficou curado. Ou tem coisas que Deus tirou e você não entende porque Deus tirou, e Deus continua suprindo a sua vida de outras maneiras. Eu lembro a história de Jó, como aquele homem perde tudo. E no final, como ele se alegra em Deus, como Deus dá tudo novo para Jó. E parece que aquele novo ali revigora a vida de Jó. É como se tudo que Deus tivesse tirado de Jó estivesse com Deus, até os filhos. Então, são meus, eu levei. Mas toma tudo em dobro. Coisas que Jó não via por trás da cortina, Deus sabia de tudo aquilo ali. Mas se Jó só focasse naquilo que ele perdeu, ele não veria as bênçãos que o Senhor deu a ele. Ele não veria como a alma dele foi provada e ele passou no teste. Ele não enxergaria que o ser humano passa, assim como ele também passa. Mas ele ganhou o bem mais precioso, porque o Criador do universo virou para Jó, gente. Aquele que detém toda a glória virou para Jó e falou com Jó. Aí Jó vai e diz, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço de contigo andar. Eu te conheço face a face agora. Ele ganhou tudo. Então o salmista aqui, ele também foca nas bênçãos do Senhor. Ele sabe que Deus dá bênção. Eu não sou nenhum mensageiro da prosperidade não, mas eu sei que você está aqui. Eu sei que Deus tem bênção para a sua vida. Eu sei que você precisa de coisas materiais também. Eu sei que você precisa de bênçãos espirituais também. E busca isso em Deus, porque a Bíblia diz que Ele tem isso para te dar. A Bíblia te garante isso. Agora, não põe essas coisas acima do próprio Deus, entende? Aqui que está o problema. Você não pode pegar as bênçãos do Senhor e colocar acima dele, não. Deus está acima de tudo e acima de todos. Deus está acima de tudo, entende? Essa frase ficou famosa, né? Mas, na verdade, essa frase é da igreja. Essa frase é da igreja. Deus está acima de tudo. Mas Ele tem bênção também para te dar. E o salmista sabe disso. Ele continua. Olha agora, gente. Eu sei que você pensou um monte de bênção material. Eu sei que você pensou. Eu sei que você precisa. E eu sei que Deus vai dar para muitas pessoas aqui. Mas alguns podem olhar assim, mas tem tempo que eu não tenho bênção. Tem tempo que eu só tenho o pão de cada dia. Já é motivo para agradecê-lo. Mas tem tempo que até as contas eu pago no limite. Já é motivo para agradecer. Mas olha o que o salmista apresenta para você aqui. Se você acha que não tem motivo para agradecer e bendizer a Deus, olha por onde ele começa. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Olha a bênção de Deus aqui na sua vida. Você tem que bendizer a Deus também, porque é Ele que perdoou todos os seus pecados, que talvez um ser humano jamais perdoaria. Talvez seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, o seu melhor amigo, jamais perdoaria.
O salmista está dizendo, ele que perdoa todos os seus pecados, até aquele que ninguém viu, que você guardou bem fechadinho, principalmente aqueles que se acham um bom samaritano, a pessoa que não tem erro, que não tem pecado, só porque não fuma, não rouba, não bebe. Deus viu, Deus viu. E se você não falou, Ele sondou o seu coração e viu os seus planos malignos. Ele viu. Mas eu sei que você se arrependeu dos seus pecados, você confessar, Ele perdoa todos os pecados. Ainda que seja vermelho como carmesim, a Bíblia diz que fica branco como a neve. Branco como a neve, porque Ele de fato perdoa. Então Ele começa. Então, se você vem com esse argumento, eu não tenho muito o que agradecer. Agora eu já estou te dando coisas para agradecer. Agradeça a Deus hoje. Obrigado porque o Senhor perdoou todos os meus pecados. Obrigado porque Tu és o único santo de verdade. O único que poderia me condenar, mas perdoou todos os meus pecados. É uma bênção. Olha outra bênção. Ele cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. Ele pode livrar a sua vida da doença e da sepultura também. E coroa de bondade e compaixão. Por mais que você não seja rei, gente, olha para isso, por mais que você não seja rei, o salmista está dizendo que ele coroa a sua vida com o quê? Com bondade e compaixão. A sua, não a dele. É como se ele colocasse uma coroa em volta de você, escrito bondade e compaixão, em cima de você. Quer uma coisa mais bela do que a bondade do Todo-Poderoso sobre a sua vida? E Ele de fato é bom, gente. Deus é bom. O problema é que às vezes a gente julga a Deus de acordo com a malignidade do homem. É por isso que às vezes a gente vê gente que, na verdade, despreza Deus, mas porque transfere para Deus aquilo que o pai dele, carnal, foi para ele. Um péssimo pai, um crápula. Então, quando ele ouve que Deus é pai, ou sobre paternidade, ele detesta isso. Porque ele teve um tirano dentro de casa, então ele não consegue enxergar um ser todo-poderoso que seja bondoso ao mesmo tempo. Na verdade, ele culpa a Deus por aquilo que o pai foi, por aquilo que a mãe foi, por aquilo que o esposo foi. Aquela pessoa que é sempre traída, não consegue confiar na fidelidade de Deus, na lealdade de Deus, como se Deus fosse homem para ficar traindo os outros por aí. Como se Deus fosse ser humano para ficar mudando a palavra dele amanhã e depois da manhã. Ele é leal, ele é justo, ele é fiel de verdade. Então não julgue Deus com o critério do ser humano. Ele de fato é bondoso, ele coroa a sua vida de compaixão e bondade. Olha o 5, que enche de bens a sua existência. Eu já falei de bênçãos. Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quando a gente vê essa expressão aqui, como a águia, lembra de um renovo, gente. Lembra daquele que parecia velho, acabado, em ruína, e agora começa a se renovar. O bico se renova, as penas se renovam, e parece um novo pássaro, com vigor, para voar, para caçar. Então você, crente, quando estiver lendo isso aqui, saiba quantos momentos você passou que você era um caco, você estava quebrado, parecia que nunca mais não ia nem orar, que nunca mais ia orar, parecia que nunca mais ia estar na igreja. A crise foi tão forte que parecia que nunca mais iria louvar a Deus. Mas houve um renovo na sua vida, Ele te renovou, e como a águia você pôde voar novamente. O salmista sabe o que é essa experiência. Ele não está escrevendo de coisa que ele não sabe, ele sabe de tudo isso. Ele enche de bens a existência, de modo que a sua juventude se renova, como a águia se renova. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Vamos ler com a gente Gênesis 18, 25. Olha a justiça do Senhor aqui. Olha o que a palavra de Deus fala sobre como Deus é justo. Gênesis 18, 25. Eu espero 2 segundos.
Olha o que Abraão diz para Deus no verso 25, enquanto Abraão intercedia para o Sodoma. Ele diz assim no verso 25: longe de ti fazer tal coisa. A pergunta que eu faço para o texto é: que coisa? Que tipo de coisa está longe de Deus fazer? Ou seja, aquilo que Ele não vai fazer. Que coisa é essa? Olha o que a Bíblia diz: matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Ele não vai punir o ímpio e o justo. Deus sabe julgar. Não queira ensinar para Deus como se julga. Não queira mostrar para Deus como se assenta na cadeira do juiz e se julga com reta justiça. Tem um texto em Isaías, se eu não me engano é 57 ou 55, capítulo, que Deus diz que o homem não entende que Ele tira o justo para livrar o justo da maldade. Quando Ele recolhe o justo, Ele recolhe para livrá-lo de algo pior. E às vezes a gente ouve gente dizendo: mas a minha tia ou a minha avó era crente, o meu outro tio era ímpio e Deus levou o outro justo. Que injustiça! E você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe o propósito por trás disso. E em Isaías ele deixa claro: eu estou levando o justo para livrá-lo de algo pior. Fora que a gente tem que pensar por outro lado. Se a gente chegar para qualquer crente que foi para a glória e não está entre nós, se a gente tivesse a experiência com ele face a face, e dissesse: vem cá, a gente está tão triste, você não quer voltar não? Ele falaria: Deus me livre, deixe-me onde estou. Porque para o crente, deveria ser assim, mas eu confesso, nem eu tenho essa fé, mas para o crente deveria ser assim: o morrer é lucro, como o meu apóstolo disse. Que apóstolo é esse? Paulo. O homem de fé, o homem que não amava essa vida, o homem que foi liberto da ganância, de viver para conquistar e conquistar. Tudo que ele conquistou foi para Cristo e não para ele. Tudo que ele fazia. Ele não era tentado quando pegava em dinheiro. Ele não era tentado quando recebia os donativos da igreja. Ele olhava para tudo aquilo e via como um presente de Cristo. O coração dele não era dado à ganância, nada disso. Era um homem que, de fato, como ele disse, tomou tudo como esterco. E eu não vou usar a palavra que ele usou no original. Você já imagina, né? Ele considerou tudo como esterco por causa de Cristo. Cristo se tornou para ele muito precioso, ao ponto de tudo que tinha valor para ele agora virou esterco. E aí foi esse homem que disse: o meu desejo é partir e estar com Cristo, morrer para mim é lucro. Lucro. O Senhor faz justiça, gente, e Ele defende a causa dos oprimidos. Então, não vamos julgar o Senhor pelas coisas que Ele fez. Crava isso na sua mente: o Senhor é justo. O Senhor é justo. Quando você observar algo que parece injusto, o Senhor é justo. Se Deus te contasse tudo o que acontece por trás das cortinas, você sorriria para Deus. Você diria: me perdoa por todas as vezes que eu julguei o juiz. Me perdoa por todas as vezes que eu julguei a própria justiça, que é Deus. E verso 7, ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Ele ouviu o clamor dos israelitas, ele se compadeceu e fez justiça. Puniu os egípcios e tirou os israelitas que estavam como escravos naquela terra. Agora, a gente entra numa parte do Salmo, em que o salmista tira um pouquinho da cortina sobre Deus. Ele começa a falar quem Deus é. Quem Deus é. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Senhor da glória? E ele começa a descrever. Esse Senhor é o quê? Compassivo. Já parou para pensar nisso? Ele é o Deus verdadeiro, Senhor da glória, mas Ele é compassivo, gente. E eu, um mero mortal, muitas vezes não sou.
um mero pecador, às vezes não sou compassivo. E o Deus da glória é compassivo. Ele começa a descrever, olha mais o que ele diz: compassivo e misericordioso. Ele aumenta mais, muito paciente e cheio de amor. Ele revela mais coisas sobre Deus. E aqui está, para aqueles que pensam assim, Deus é um carrancudo, que só condena, quer matar todo mundo. O salmista lhe revela, olha o verso 9: não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Para pensar agora. Até depois de convertido, até depois de ser batizado, até depois de estar na igreja, de cultuar, de chorar, de ser cristão, de crer em Cristo, quantos pecados você cometeu? Quantas iniquidades você cometeu? Quantas coisas já não passou pela sua cabeça nessa sua caminhada cristã? Eu ainda pergunto aqui para os mais antigos na fé: quanta coisa! E Deus foi paciente, segunda, terça, quarta, quinta, 1 ano, 2 anos, muito paciente. Quanta tristeza Deus colocou no seu coração para te conduzir ao arrependimento, para você não perecer. Quantas coisas Ele fez para uma alma que não vale nada para a gente. Mas Deus olha e diz: para mim, eu amo, eu sou cheio de amor, compassivo. Nós seres humanos, quando a gente vê lá um bebê, principalmente na fase que ele está mais bonitinho, que na minha opinião acho que é a partir dos 2 anos, que ele está mais bonitinho, 1 ano e meio, 2 anos, né? Quando a gente vê, olha assim, né? Oh, coisa linda. A gente acha que Deus é a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deus consegue amar e sorrir para um velhinho de 90 anos de idade que serve a Ele. Deus consegue olhar e amar aquele que as pessoas não fazem cuti-cuti. Já é um velhinho, já está encurvado, está cheio de doença, artrite, artrose, desprezado às vezes pela própria família. O amor de Deus não está condicionado pela idade nem por nada. Ele ama os seus e ponto final. Ele vai amar os seus com 2 anos, 3 anos, 15, 20, 70, 80, 90, 100 anos. E está na Bíblia. Olha o amor dele com Abraão, que já tinha passado de 100 anos. Com Sara, com mais de 80. Como ele tratava eles como os seus filhos. Verso 11: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Deixa eu falar algo importante para você aqui. Cuidado para não ficar revivendo aquilo que Deus já perdoou. Cuidado com esse remorso que fica durando 3, 4, 10 anos, que parece mais obra do diabo do que obra de Deus, entende? A Bíblia está dizendo, a distância entre o céu e a terra, o Ocidente e o Oriente, está longe. Ele perdoou o pecado, Ele jogou para longe. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele fez isso com os seus pecados. Ele perdoou, Ele já ouviu o seu choro, a sua confissão. Ele perdoou, irmãos já intercederam por você. Aí você vai trazendo tudo à tona como se estivesse pertinho, como se estivesse a 1 metro de distância de você, ou 30 centímetros, ou como se aquilo ainda estivesse dentro de você. Como se Deus estivesse remoendo, mas na verdade quem está remoendo é você. E já tem 5 anos, 10 anos, 15 anos. Leve a Bíblia a sério. Leva a Bíblia a sério. Hoje eu estou pregando sobre o amor de Deus, mas eu prego tudo o que está na Bíblia.
Eu estou pregando expositivamente quarta-feira, eu já falei sobre inferno, já falei sobre justiça de Deus, sobre pecado. Mas a gente também não pode esquecer de falar do caráter amoroso de Deus. O inferno existe? Existe. Pecado existe? Existe. Deus odeia o pecado? Odeia. Mas Ele perdoa os pecados. Se você se arrepender, Ele perdoa. Lembra do outro salmista que dizia, Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. O homem que diz assim, eu não vou confiar de novo, não é da gente isso, né? Mas por que a gente diz isso? A gente não consegue sondar o coração, mas Deus consegue. Deus sabe que é de verdade, que a contrição é verdadeira, como foi a de Davi. Então leve a Bíblia a sério. Se a Bíblia está dizendo que está longe, como os céus estão longe da terra, é porque está. Ele afastou para longe de nós as nossas transgressões assim. Acabou, passou, acabou. Vai, não peques mais, acabou, está muito longe a sua transgressão. Essa linguagem é muito bonita. Eu desconfio que Davi escreveu isso aqui pensando nele também, nas coisas que ele cometeu, e no perdão que ele encontrou em Deus. E como ele conhecia Deus, ele tinha boa teologia, ele sabia que esse pecado, a distância que Deus jogou esse pecado, é a mesma distância dos céus e da terra, está longe, acabou. Não fica remoendo não, acabou. Deus perdoou, caminha, vai em frente, não peques mais, luta. A linguagem do verso 13, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Olha, não ache que Deus acha que você é um semideus, hein? Deus não esperava que eu fizesse isso, eu já estava muito elevado para Deus. Deus não pensa isso de você não, é tu que pensa isso de você mesmo. Às vezes tu já está tanto tempo na fé, que tu acha que tu já está quase um deusinho, entendeu? Tu é quase um semideus. Aí quando tu topa, quando tu tropeça, tu fala, Deus agora, Ele já não me vê mais como um semideus, agora Ele vai passar a me ver de novo como pó. Ele te vê como pó sempre. O salmista declara isso aqui. Ele tem compaixão dos que o temem. Por quê? Porque Ele sabe do que somos formados. Eu não sou um ser angelical, nem você. Ele sabe que a gente veio do pó e para o pó a gente volta. Isso aqui o bicho vai comer. Só Cristo naquele grande dia para trazer de volta o que o bicho comeu. Ele sabe que você é pó. Dependa dele, ore mais, leia mais, fale mais com Deus. Você é muito fraco para andar sozinho sem Ele. Eu quero ler com vocês aqui um texto que eu acho bonito. E eu achei muito bonito esse texto. Quando a gente está falando da compaixão de Deus, só para você ter ideia o que é uma compaixão, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Reis. É uma história que muitos aqui conhecem, mas da maneira como a gente vai ler, talvez seja inédita para você. 1 Reis capítulo 3, verso 16. Vai estar aparecendo aqui, para quem não conseguir achar Reis, é logo depois ali de 2 Samuel, tá? 1 Reis capítulo 16, capítulo 3, verso 16. Olha que texto bonito. A gente só repara para uma coisa nesse texto aqui, quando a gente lê, mas agora eu vou chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Olha o verso 16, eu sei que vocês conhecem a história. Acompanhe a leitura comigo. Olha, certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa, eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o meu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas não era
não era, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. Olha para mim, o rei era o Salomão, tá? Nessa época. E todo mundo lembra dessa história por causa da sabedoria de Salomão. Mas eu vou dar um outro ponto para vocês aqui. Olha o verso 23. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, o seu está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, muito sábio, óbvio, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe a espada. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio. Que ordem. Corta ela ao meio. Pronto, vamos acabar com o problema. E dei a metade para uma, a metade para outra e pronto. Verso 26. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Por que ela é a mãe? Porque ela preferia estar sem o filho do que vê-lo morto, não é? A outra disse, não mata, é bom, a gente fica sem ninguém. Esse texto é conhecido por causa da sabedoria de Salomão, não é? Mas eu quero trazer um outro ponto de vista aqui para vocês. Esse texto pode ficar muito conhecido, sabe pelo quê? Pela compaixão que a mãe teve pelo filho, ao ponto de aceitar ficar sem ele para tê-lo vivo. O nome disso é compaixão. A compaixão era tão grande, tão grande, tão grande que ela tinha por aquela criança, que ela cedeu. E o texto diz o seguinte, olha o verso 26, leia novamente comigo. Atentamente, a mãe do filho que estava vivo, olha agora, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Você viu o que a compaixão é capaz de fazer? A compaixão move a pessoa, entende? É movida pela compaixão, ela clamou, por favor, pela compaixão materna. Agora, meu irmão, eu quero apresentar a compaixão divina. Se a materna foi capaz de fazer isso, que dirá a divina? Lembra do que Deus disse? Pode uma mãe abandonar o filho? Todavia, se ela o abandonar, eu jamais o abandonarei. Deus é movido por essa compaixão pela sua vida. Ele não acusa sem cessar, ele pode até estar bravo com a gente. Ele disciplina quem ama. Todo aquele que ama se enfurece. Mas ele é movido por tal compaixão, ao ponto de olhar. Ele não vai falar por favor, porque ele não tem que pedir nada a ninguém. Mas é o mesmo peso. É como se ele falasse com ele mesmo, não vou fazer isso com ele. Eu não vou fazer isso com ele. Eu amo, é meu filho. Aí o salmista começa a descrever isso. Ele é muito paciente, ele é cheio de amor, ele é misericordioso, ele é compassivo. São os atributos divinos. É por isso que ele lembra que a gente é pó e tem compaixão daqueles que o temem. Guarda isso. Se aquela mãe foi capaz de fazer aquilo, imagine Deus, gente. Imagine Deus. Eu lembro quando Deus falava sobre Israel, que Israel era a menina dos olhos dele. Se tocasse Israel, tocava nele. A partir do verso 15, o salmista começa a descrever o homem mortal. Ele quer lembrar quem ele é e quem a gente é. Olha o verso 15. A vida do homem é semelhante à relva. E principalmente você que é como eu, que tende a soberba, que tem uma inclinação a ser soberbo, a ser arrogante, a orgulhoso. É bom a gente lembrar disso. A vida do homem é semelhante à relva. Lembra disso. Num dia tu abre o olho, logo tu fecha. É como a relva. Ele floresce como a flor da relva. Parece que o homem está poderoso, né?
chega no ápice da sua vida financeira, no ápice da sua vida amorosa, no ápice do seu império. Alguns chegaram a ser imperadores de verdade, reis poderosos. Floresceu. Mas como a relva, passou. Eu pergunto a vocês, onde está Nero? Onde estão os grandes imperadores da época? Onde está Constantino? Mais para cá, mais para perto, onde está Napoleão Bonaparte? Onde estão esses caras? Sumiram, gente, só estão nos livros agora. Sumiram. Não fique vidrado só no sucesso, porque assim como a relva murcha, você e seu sucesso também. É por isso que é importante buscar a Deus que é eterno. Verso 16, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Olha agora, mais o amor leal do Senhor, o seu amor eterno. Olha como ele fala do amor de Deus, é por isso que eu estou pregando sobre esse amor, é porque ele está falando disso. Ele chama o amor de Deus de amor eterno e amor leal. Do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Eu sei de uma coisa, eu sei que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, mas o texto não acaba aí, correto? Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo caído, o homem perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, mas não para aí. Qual é a continuação? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí João escreve, eu não sei se foi com ar de lamento ou se foi com a verdade mesmo de espírito. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, não o reconheceram. A pregação da palavra às vezes é pregada com tal clareza que de fato torna o homem desculpável. Ele ouve a palavra, depois ele sai, ele vê o sol, ele vê o céu, ele vê o mar, ele vê o universo, ele vê tudo. Vê as estrelas, mas ele não cede. Ele não quer Deus. É indesculpável. O amor de Deus aqui, esse amor que eu descrevi para vocês, esse amor está sobre aqueles que temem a Deus, que confiam em Deus, que creem em Deus. Caminhando para o final, verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Essa parte do salmo aqui, eu até rio quando eu leio. Posso até achar um pouco engraçado, porque o salmista ele se acha no direito de dar ordem aos anjos. Mas ele não pede para os anjos adorar a ele, ele diz, adorem a Deus, anjos. É isso mesmo, todos os anjos, todos eles bendigam ao Senhor. Bendigam ao Senhor. E eu digo a vocês, os anjos leram isso aqui. Os anjos sabem disso aqui, eles conhecem essa parte. E eu creio que todos eles dizem, amém, amém. Seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra, bendigam. Verso 21, bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Verso 22, bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E ele finaliza, mais uma vez, com ele mesmo. Ele começa com ele e termina com ele, dizendo, bendiga o Senhor, a minha alma. Porque não adianta todos os anjos bendizerem, todas as criaturas bendizerem e a sua alma não. O que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, depois de apelar para todo mundo, para bendizer, para adorar a Deus, é bom dizer para a sua própria alma, agora é a sua vez, bendiga ao Senhor, minha alma também. Todos bendigam ao Senhor, todos. Que você aprenda com o salmista essas lições. Lembra? Ele meditou sobre perdão dos pecados, sobre os atributos de Deus, sobre o amor do Senhor, sobre a compaixão do Senhor, para depois encerrar, bendiga minha alma. Sabe o que ele quer dizer? Ele não é só o Criador,
Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é amor, Ele é justiça, Ele é misericordioso. Deus é tudo de bom, Ele é tudo de belo e Ele merece que minha alma bendiga a Ele, e a minha alma encontra satisfação quando bendiz, quando ela vem bendizer o Senhor. Eu fecho dando só um exemplo para vocês aqui, que as pessoas falam assim, que coisa chata, então tem que adorar a Deus, é isso? Eu volto a falar do homem que eu disse no início, que acha que não adora nada e que é independente. Que coisa chata adorar a Deus. Eu te faço uma pergunta. Quando você chega com muita fome em casa, principalmente ao crente que faz jejum, fica 2 dias sem comer, e você vê lá um prato, uma lasanha ou um bife acebolado com batata frita, um arroz, um feijão fresquinho, você está um dia sem comer, o que você está desejando naquele momento? Você se delicia naquela comida, aquela comida mata a sua fome, e você honra aquela comida comendo a comida. Quando você tem muita sede, está um dia sem beber água, você vê uma fonte jorrando, você cai de joelho, você bebe a água, você está honrando a água por bebê-la, e ao mesmo tempo que você bebe, ela mata a sua sede. Bendizer a Deus e adorar a Deus não é porque Deus precisa de adoração, não. É porque Ele sabe que é o único alimento para a sua alma, e só Ele tem a alegria que o homem precisa. É por isso que Ele sustenta a glória dEle, porque sem a glória dEle não tem nem alegria. Ele não é soberbo, Ele não é orgulhoso. Quando Ele diz me louve, Ele não está sendo orgulhoso, Ele nem precisa, é porque Ele sabe, você se alegra na minha glória, então entra comigo, vem comigo, beba da minha água, coma da minha comida. Da minha comida, se satisfaça. Isso é adoração, gente. É onde a minha alma se sacia, adorando a fonte da vida. Isso muda a nossa forma de adorar. A gente para de ser um robozinho dizendo, se eu não adorar, Ele me manda para o inferno. Não é isso. Não é isso. O crente que conheceu a Deus de fato, ele não serve a Deus com medo de nada. Ele não serve a Deus com medo de inferno, nada, nada, nada. Lembra do que João disse? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você só quer estar perto daquele que saciou a sua alma e trouxe alegria ao seu coração, para festejar de eternidade em eternidade. Que a nossa alma venha bendizer a Deus para sempre, agora e adentrando a eternidade também. Amém? Que Deus abençoe sua vida e te conceda essa bênção. Curve sua cabeça. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, o Senhor é a fonte da alegria, a beleza suprema, aquele que faz a nossa alma saltar de felicidade, que consegue dar paz ao coração em meio até a guerra. Senhor, que a gente venha te desejar mais e mais, que a gente venha olhar para Ti e querer provar de Ti, porque o Senhor é bom. Que a nossa alma, ó Deus, venha encontrar prazer em Ti, Senhor. Como Jesus disse para aquela mulher, mulher, se você bebesse da água que eu tenho para te dar, você jamais teria sede novamente. Que seja assim conosco, Senhor. Mata a nossa sede, mata a nossa fome, e que a nossa alma venha glorificar o Teu nome para sempre. Que a nossa alma venha bendizer a Ti, lança fora o orgulho maligno, lança fora a soberba, coloca a humildade no nosso coração, aquela humildade que cai de joelho, rindo e chorando e glorificando, que se levanta, que caminha e salta em alegria a Ti, e que deseja a Ti acima de todas as coisas, porque ninguém é como o Senhor. Concede a nós, hoje, nessa manhã, mais graça, para que a gente Te adore melhor, para que a gente Te adore mais, porque eu sei que o Senhor procura adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Seja glorificado em nosso meio, em Cristo Jesus. Amém.